Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. E uma das mais lindas oportunidades em que aqui estamos, pois cada dia, cada vez que aqui estamos a vir, é uma linda oportunidade. Pois cada dia nós vamos abrindo os nossos corações, os nossos olhos para um novo entendimento. Seremos sempre melhores do que ontem. Sempre melhores do que as coisas que fizemos hoje será sempre melhor do que fizemos ontem. Ou seja, como diz a espiritualidade, nós nessa encarnação somos a nossa melhor versão. Se está não tão boa assim, imagina antes como é que estava, né? Como diz a espiritualidade. Então a nossa parte é estarmos nos melhorando para quando virmos em outra encarnação estejamos melhores ainda. Mas não precisamos esperar para outra encarnação. Podemos fazer isso agora, hoje. Podemos começar ao despertar do amanhecer. Podemos estar no momento em que estamos encontrando um amigo, num dia como hoje, em que estamos aqui como irmãos em uma casa de caridade. Ou seja, todo tempo é tempo de renovação. Todo tempo é tempo de renovar-se. E a gente consegue. É só querer, é só acreditar. E não podemos lembrar que não precisamos acreditar só em nós, temos que acreditar em nós, mas também acreditar em Deus e acreditarmos em nossos irmãos de jornada. Às vezes a gente não acredita em ninguém, as pessoas me perseguem, não gostam das pessoas, não sei o quê, mas gente, todos somos imperfeitos. A gente tem que acreditar que aquela pessoa um dia também será perfeita, assim como nós também seremos, né? Seremos, vai demorar muito, mas seremos. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmão Fábio Gama. Ele vai falar sobre o livro No Mundo Maior, né? Estamos fazendo a sequência das lições no Mundo Maior, e ele vai falar sobre estudando o cérebro. Então fica à vontade, um bom estudo do cérebro. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui. E hoje com a grande responsabilidade de seguir uma palestra excelente que tivemos semana passada com a irmã Sandra, que introduziu o assunto, né? Nós estamos abordando o livro No Mundo Maior. Semana passada tivemos o capítulo 3, que chamava-se Na Casa Mental, onde foi iniciada uma explanação de como funciona a mente, a correlação com o cérebro. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, que chama-se Estudando o Cérebro. Recapitulando um pouquinho o que foi dito na semana passada. Recapitulando um pouco o que falamos na semana passada, o cérebro ele pode ser dividido quando a gente olha do ponto de vista metafísico, né? Além das divisões dos lobos todos que a ciência já domina, existem regiões responsáveis por respostas ligadas à espiritualidade. Então, quando a gente fala, dividindo o cérebro em 3, como é feito no livro, ele conceitua que a parte traseira do cérebro é a parte ligada ao instinto, né? Que seria o subconsciente, a tudo aquilo que a gente já adquiriu ao longo das eras, né? Tudo que foi uma aquisição de milênios de nós como organização biológica, né? E que está ali numa resposta mais, digamos, impensada. É algo que está ali como uma reação. A gente costuma dizer, né, quando você estuda a parte de fisiologia, você tem, quando você fala de reflexos, por exemplo, você tem 2 tipos de reflexo, né? Você tem o reflexo condicionado, você tem o reflexo que eles dizem que é a reação de medula, né? Que é aquela que a gente não controla, intensidade, direção, nada, que é aquela que a gente usa quando a gente põe a mão no fogão, ou quando a gente vai pegar uma panela que está pegando fogo, né? A gente vai lá desarmado, né? Quando você encosta numa panela que você sente a queimadura, na hora teu corpo já reage. Você puxa. Se tiver alguém perto, você dá cotovelada, isso já deve ter acontecido com todo mundo, né? A pessoa está lá, aí você prende a mão, você bate, tinha alguém atrás. Por quê?
você não tem controle sobre o teu movimento, você não tem um ajuste fino ali, porque quem está comandando aquela reação é a região da medula. Então você não raciocina para fazer aquilo, aquilo é um mecanismo de defesa que funciona por instinto. Já quando você tem alguns outros tipos de estímulos que você controla o teu movimento, isso passa pelo raciocínio. Você pensa para ter aquele movimento. Então, com esse você consegue uma coordenação fina, coordenação motora fina, você dirige seu movimento de esquiva, né, de retração de algum membro. Então, alguma coisa vai acontecer, você pensa e você toma uma atitude, diferente dessa de quando a gente toma uma picada ou alguma coisa bate na gente, o corpo parece que fala sozinho, né? Você não tem muito controle da força até que você emprega nesses casos. Então essa região, que fica aqui na região do bulbo, ela conecta todo o feixe nervoso do corpo ao cérebro, né? E justamente esse ponto, ele está ligado à parte mais instintiva, porque ele está muito enraizado nas questões físicas mesmo, né? Você tem ali algumas células nervosas que são extremamente longas, né? Elas partem de sinais do cérebro e vão se distribuindo aqui pelo corpo. E aí eles conceituam também uma outra região, que é a região média aqui do encéfalo, né? Encéfalo. E que é justamente a responsável pelo consciente, digamos, né? É aquilo que você usa no seu dia a dia, é aquilo de adquirido já, mas digamos que é aquilo que você utiliza para viver, as ferramentas que você tem para viver no seu consciente, no seu dia a dia. Claro que sempre utilizando as aquisições que nós temos de experiências, né, os aperfeiçoamentos biológicos que a gente desenvolveu ao longo desses milênios, né, mas também já ir agregando informações de memória, informações ali de intuição. E aí, da intuição para frente, quando a gente começa a falar da conexão com o espiritual, a gente fala da parte do superconsciente, né? Que é quando você está falando do pensamento, da conexão que você faz com o espírito, com o espiritual, né? Então a gente pode olhar, quando a gente fala de quarta dimensão, a gente vai falar do tempo, vai falar da espiritualidade, a gente está falando do passado aqui na região instintiva, então são todos as aquisições que tivemos ao longo do tempo, né, e estão ligadas a essa região. Aqui o presente e o superconsciente ao futuro. É a nossa conexão, é a nossa esperança, é tudo aquilo que a gente traz de elevado. Então a região do cérebro, esse lobo frontal aqui, assim, essa parte que é a parte mais nobre do córtex, né, onde estão várias regiões nobres de fala, de audição, de raciocínio, de discernimento e tudo mais. Então, aqui. Então, a gente tem... É interessante que no livro ele também faz um apanhado, vou abordar um pouquinho mais à frente, de como que nós, no nosso dia a dia, nos relacionamos mais com umas regiões do que com outras. Na verdade, o ideal seria que nós equilibrássemos essas regiões, né? Mas, na prática, a gente vê claramente que, tanto nós quanto vários irmãos, eles têm uma propensão de estar em momentos diferentes, em regiões diferentes, alguns mais fixados ali, de maneira mais perene, né? Para ilustrar tudo isso, como é um romance, tem histórias, tem personagens, né? E os personagens dessa história, eles foram apresentados na palestra anterior, são um doente, né? O André Luiz vai junto ao mentor que estava acompanhando ele, que estava ali no processo de aprendizado, chamado Calderaro. E ele leva o André Luiz ao hospital.
Chegando nesse hospital, eles vão até o quarto, e aí o Calderaro descreve o que se passava ali. Havia um enfermo deitado na cama, e havia um verdugo, havia um espírito que estava ali, fixado, vibrando muito ódio para ele, os dois estavam conectados. E Calderaro explicou que já fazia 3 dias que ele estava ali, que ele tinha um contexto ali, e ele ia passar isso aí para o André Luiz. Explica a ele que o verdugo, daquele momento, naquele instante, né, ele estava, a relação dele com a vítima era, num passado, a de um tutor, de um pai que ele fora para agora a vítima. Né? Esse rapaz que estava sofrendo essa influência, trabalhou com ele num comércio, e esse verdugo, ele teve um papel muito paternal para ele, né? Criou, educou e trouxe uma profissão, e colocou o ofício, e ali por muitos anos conviveram dessa maneira, até que, ao atingir a maioridade, esse rapaz cobra do seu tutor, cujo papel havia sido muito de pai, uma compensação financeira pelos anos de trabalho. E o pai fica inconformado, né? O tutor fica inconformado com aquilo. Ele fala assim, não, mas como assim? Compensação financeira? E todo o esforço que eu fiz para te criar, para te dar todo o suporte que você precisou, tudo aquilo que não só de investimento financeiro foi necessário para te trazer até aqui, mas todo o aprendizado, toda a tutela, todo o suporte que você precisou. E aí eles entraram em briga, né? E cada um não cedia da sua parte. Esse pai não se conformava, falou, não, eu vou te trazer uma condição muito boa no futuro, eu vou te deixar a par dos negócios, vou te trazer aqui muitas vantagens, você vai seguir esse negócio aqui e vou te passar cada vez mais coisas, né? Então isso é um caminho natural, você construiu tudo isso comigo, então vai ser natural que você tenha o seu quinhão aqui, mas para o futuro, nada lhe deva do passado. E aí esse rapaz, tomado de fúria, acabou assassinando. Matou esse pai, e aí, com bastante frieza, ele acobertou o crime, né? Ele foi lá, depois de ter matado esse senhor, foi no cofre, pegou o dinheiro que ele achava que era devido, e não levou tudo, né? Para que não levantasse suspeitas. Ele foi lá, pegou uma certa quantia, fechou a porta do armazém, foi embora. No dia seguinte, voltou bastante dissimulado, né? Assim, simulando a surpresa de ter encontrado. Então, ele chegou, estava trancado, ele procurou a polícia entrou, quando abriu, viu o corpo do homem, e aí viram que tinha o que tinha acontecido, enfim, não tinha nenhuma evidência, ele conseguiu acobertar muito bem, nunca ninguém soube que ele havia levado aquele dinheiro embora, inclusive ele teve um lampejo de consciência, não, vai levar tudo, porque ele tinha família, não queria desamparar a família, ele só queria o que era dele, né? E aí ele conseguiu, através dos tempos, guardar esse segredo, nunca se descobriu, inclusive ele chorou no enterro, né? Dizia, foi um pai para mim, e tudo mais, né? Fez toda uma cena, né? E nunca, jamais ninguém percebeu, inclusive, de fato, a família recebeu uma herança bastante substanciosa ali, então ninguém ali sequer cogitou que havia acontecido esse caso. E aí ele levou para a vida dele esse caso na sua consciência, como sempre acontece, né? Ele tentou esquecer por muitos anos, só que rapidamente a vítima se tornou um verdugo.
esse ser que tinha sido assassinado se colou nele, e essa simbiose foi possível porque ele também trazia na sua consciência o remorso. E como ele nunca teve coragem, né, de confessar o crime, ele guardou isso para si, e isso foi extremamente danoso para ele, em todas as esferas, porque isso, a consciência cobrava ele incessantemente, e isso trazia condições, a culpa trazia condições dele ser atacado pelo seu obsidiado por esse obsessor. E ele fez de tudo para escapar dessa situação. Ele mergulhou no trabalho, ele não tinha paz. Então ele trabalhava, voltava para casa cansado, dormia, acordava, trabalhava, e assim, durante o sono ele se encontrava com o verdugo, com o perseguidor, e era tomado de pavor, e aquilo aconteceu durante anos. Ele resolveu se casar, né, como uma forma, vou ter uma família, vou esquecer disso, vou viver outra vida, vou começar tudo diferente, e de fato acabou desposando uma jovem que era muito elevada, né, que tinha, inclusive contava com a proteção do plano espiritual, porque ela havia angariado essa simpatia na sua instância no plano espiritual antes de retornar à Terra. Então ela contava com uma proteção muito boa, proteção essa que inclusive ajudou durante toda a perturbação que ele viveu. Ele foi muito ajudado também, teve intercessão da espiritualidade superior no que era possível fazer. Mas como ele guardava esse segredo consigo, isso foi corroendo ele por dentro. Então, além de trazer a sintonia, a condição de ele estar numa sintonia baixa que propiciava que ele fosse perseguido, ele também teve repercussões físicas, também, como sempre acontece. E aí, o Calderaro faz um parênteses, né, mostrando o impacto que a mente pode ter, que a consciência, e aí a mente pode trazer uma repercussão no corpo físico. Ele abre esse parênteses mostrando, né, que a mente, ela é a orquestradora de tudo que acontece na nossa organização perispírita e física. Então, é a mente que, através do cérebro, do corpo físico, se manifesta. Então, assim, o nosso princípio inteligente, né? O nosso espírito tem o corpo como veículo, e esse acoplamento é feito no cérebro. A partir disso, o cérebro então distribui todos os sinais e recebe todos os estímulos vindos de fora, né? Recebendo assim também estímulos externos do plano espiritual. Então recebe tudo aquilo que a gente tem quando a gente está encarnado, né? A gente, os nossos sentidos carregam para dentro, carregam para o cérebro e para a mente todas as impressões colhidas no nosso viver, as impressões das mais variadas, desde as mais básicas ali, de tato, né, de olfato, até as experiências emocionais, que ficam então gravadas no nosso íntimo, né? Mas também recebe as impressões do plano espiritual. A gente, claro, está sempre sendo ajudado, né? A gente conta aí com um mentor que é fixo, né? Mas a gente sabe que tem vários volantes aí ajudando, porque a gente consegue não fazer com que um mentor só não seja suficiente, né? A gente está sempre precisando de ajuda. E aí a gente recebe essas influências que podem ser boas ou ruins. Na verdade, a gente está sempre sendo ajudado. O ponto é que a gente, o receber, o absorver a ajuda, depende da nossa sintonia. Se está na sintonia legal, a gente vai estar conectado com energias mais sublimares. Se estiver com uma energia mais negativa, a gente vai estar ali presa de entidades que estão naquela mesma vibração. Isso é bastante sabido por nós. E aí ele aborda essa questão do impacto ali que vai ter, e como que a mente ela vai
ela vai criando um ambiente nocivo para o corpo, porque ele ter guardado isso fez com que ele fosse criando essa força destruidora dentro de si, que foi dando ensejo para que ele fosse dominado por esse espírito. Tem até um trecho aqui da minha colinha. Assim, eu trouxe vários trechos do livro porque é tão bem explicado que fica difícil, eu empobreceria o discurso, a mensagem, se eu não fosse fiel ao que está escrito aqui. E ele diz que a mente é a orientadora desse universo microscópico, né, dentro do nosso corpo, e aí nós estamos falando tanto do corpo físico quanto do perispírito também, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram ao seu serviço. Dela, a mente, emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Aí ele fala da questão da conexão da mente do rapaz que cometeu o assassinato ao verdugo e como que isso se deu, né? Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do assassino, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe a confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que lhe arquivaram. Então, o ter guardado aquilo para ele foi destruidor, né? É claro que ele teria consequências, teriam repercussões, a confissão levaria para uma prisão, mas atenuaria isso dele ter guardado consigo tal veneno. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispíritico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando caos orgânico. Então aí ele fala justamente dessa repercussão, né? A gente sabe que depois, com o avanço dos estudos aí, tanto científicos, tanto no ramo da medicina quanto da psicologia, conseguiu-se fazer uma conexão, né, sobretudo da psicologia, que é a psicossomática, que é justamente a correlação entre as questões psíquicas e as repercussões físicas que isso tem. Então existem livros muito interessantes que, para quem nunca teve contato, eu sugiro dar uma olhada. Hoje está muito mais fácil, tem a nossa amiga Gepeta, você pode perguntar para ela ali, ou para o Gemini, enfim, você tem a inteligência artificial que pode te dar ali um resumo e te orientar com obras para isso, mas basicamente você tem, claro, uma correlação entre tristeza, por exemplo, tá? dentre outras, a tristeza extrema com câncer de pulmão. O pulmão é um órgão que acolhe a emoção da tristeza. Por isso esse cuidado, né? Porque de fato há uma repercussão. Quando você vive uma tristeza por muito tempo, você está se colocando na posição de poder desenvolver uma doença pulmonar. O fígado é o órgão da raiva. Então a pessoa que é muito raivosa, ela está socando o seu próprio fígado. Eu não digo não só raivosa, mas irritada, né? Pessoa ariana, então assim, imagina eu sou daquela turminha dos irritadinhos em geral, assim, né? Isso é um aprendizado de vida para mim também, né? Então eu sei que essa é uma vulnerabilidade e sei que está ali no fígado. E é interessante porque isso se conecta, né? Estamos aí num ecossistema e tudo está conectado.
Quando o seu fígado já está ali bastante fustigado, outro órgão vem em defesa dele, que são os rins. O rim é o órgão do medo. Então você tem ali a raiva, e quando você ali já meio que exauriu a energia, você castigou muito o teu fígado, o órgão que vai sair em defesa do fígado são os rins. E o rim, quando vai ficando afetado, né, se você não infringiu nele o medo, não foi uma pessoa que viveu o medo de uma forma muito intensa ali, você vai ter a repercussão vinda pelo físico, e não pelo emocional. E aí a pessoa pode desenvolver um problema de insuficiência renal e tudo mais. Isso daí vai ter repercussões em outras regiões do corpo, como o coração e tudo mais. Então é muito interessante porque esse é um conhecimento ocidental muito recente. Mas se a gente olha para trás, para a medicina chinesa, por exemplo, olha para 10 mil anos atrás e busca essas informações, vocês vão ver que está lá. Essas informações já eram de domínio público, digamos, né? Elas estavam ali e elas fazem parte do que se chama na teoria da medicina chinesa a teoria dos 5 elementos. Então ela faz uma correlação entre os órgãos e vísceras e traz isso com as emoções e como que eles cooperam ou eles se destroem. Então você tem ali você tem a terra, o metal, a água, o fogo, e cada órgão e cada víscera está ligado a cada um deles. Então, como eu disse que o rim socorre o fígado, então você tem ali uma correlação dos elementos também na natureza fazendo esse caminho. E o contrário também, você tem órgãos que atacam um ao outro. Então, se você tem um desequilíbrio, ele pode estar atacando o órgão indiretamente porque eles estão em desarmonia. Então, esse conhecimento todo mostra a questão da repercussão, que ela já é conhecida de várias maneiras, né, que hoje a gente tem um acesso aí mais recente à parte da psicossomática, mas esse é o reflexo de algo que já se mapeou lá atrás, né, que a gente já traz, que esse conhecimento ancestral já estava lá. Eu também recomendo para quem gosta desse tipo de assunto, ler psicossomática e ler a teoria dos 5 elementos, porque ela inclui filosofia, inclui energia, inclui medicina, aí você vai entender como é que os princípios da acupuntura, os princípios dos medicamentos chineses, todos baseados em erva, mas é muito interessante. E aí, quando ele faz essa correlação, ele deixa claro que a mente em desequilíbrio trouxe todo um desarranjo orgânico ali, que levou ele a essa situação, que culminou nessa situação. Buscou-se mudar esse caminho, mas como ele foi renitente, ele permaneceu naquela posição de nunca exteriorizar, nunca falar para ninguém, né, confessar o crime, ele se tornou uma presa fácil e isso se arrastou ali por muitos anos. Inclusive ele conta a questão de que ter aberto caminho para o obsessor fez com que esse obsessor fosse se unindo a ele de uma forma simbiótica como uma era venenosa. Então estavam realmente muito conectados nesse aspecto. E aí ele entra um pouco mais, ele dá um passe nesse caldeirado, dá um passe nessa agora vítima, né, que é a pessoa que cometeu o assassinato estava ali na posição de vítima, porque estava sendo obsidiado. Ele dá um passe, né, e aí explica, com a ampliação da visão de André Luiz, ele começa então a explicar, ele entra no detalhe de como que o cérebro era composto, como que a mente estava no comando, como que as coisas todas aconteciam. Eu vou ler esse trecho também, porque para mim esse trecho ele resume um capítulo, assim, ele é a pérola do capítulo, que é cheio de coisas muito interessantes, mas aqui ele faz uma explicação tão aprofundada disso tudo que ele está mencionando em outras lições, que você lendo essa parte aqui, você tira grande parte do substrato desse capítulo. Explica ele. Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma,
constituem de fixação, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Então lá, nervos, ele correlaciona com impulsividade. Zona motora, com experiência e noções, com experiência de vida para o nosso consciente. E lobos frontais, ele correlaciona com noções superiores da alma. Então ele retoma aquele aprendizado que ele passou no capítulo anterior para o André Luiz. A demora excessiva, isso é muito interessante, ele começa a falar como que a gente transita nessas regiões e como que cada um acaba ficando e por que fica naquelas regiões. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Fica que nem um carrinho de bate-volta ali, sem muito controle, né? Ele fica só reagindo, usando o seu instinto como guia. O GPS dele é muito limitado. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Então isso daqui tem a ver com o fato da gente viver no automático, né? Ainda bem que são só os outros que vivem. Então, isso não é um problema meu, né? Assim, isso daí a gente acorda, trabalha, volta, dorme, acorda, trabalha, volta. Sem você se conectar às suas experiências anteriores para poder procurar aprender, para então projetar um destino melhor, um futuro melhor para você e para os seus circundantes ali, né? Acaba fazendo com que a vida seja, no final, você perdeu ali tempo, né? Tendo recursos, porque a pessoa que está ali com muito poucos recursos, ela é uma pessoa ali mais instintiva, ela nem pensa nas questões da vida, né? Tem inclusive até dificuldade com isso tudo. Nós que já estamos ali vivendo uma rotina com os nossos desafios diários e vivendo ali tudo que a gente tem para dar para o mundo e para receber e transformar isso em experiência, a gente, principalmente nós que de alguma forma buscamos o conhecimento, e todos aqueles que buscam de certa forma, seja pela leitura, pelas práticas espirituais, enfim, que procuram enxergar a vida de uma forma mais ampla, para nós isso é bastante importante, né? A gente não cair na armadilha de viver a vida de uma forma muito maquinal. E eu acho que o fato de estarmos todos aqui mostra um passo na direção da gente estar conectado com o nosso futuro, com o nosso superconsciente, né? Porque a gente está buscando um ponto de vista espiritual, então a gente está fora desse lugar comum, né? A gente está trazendo essas reflexões, buscando tirar a experiência daquilo que a gente já viveu e projetar coisas boas para o futuro. E aí, ele fala uma coisa interessante aqui, sobre quem fica, por outro lado, só focado na vida espiritual. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Quando eu li isso daí, eu logo pensei nos monges, assim, né? Porque a gente, quando olha um monge tibetano, você fala assim, nossa, cara, como ele consegue se desconectar de tudo, né? Abrir mão de tudo. E todos aqueles religiosos, de alguma forma, porque isso está mais ligado, de alguma forma, à religião, né? Todos que buscam a iluminação, e aí sem crítica nenhuma, isso é um caminho de vida para todos, mas para que a gente possa usar de exemplo, aprender com o exemplo dos outros, né? Quando a gente olha para os yogis, ou olha para os religiosos que ali se dedicaram a ficar de uma forma contemplativa e só orando,
só ali nesse mundo, sem viver a experiência com a atualidade, desenvolvendo isso, né, eu ia ser uma pessoa muito melhor. Né? Hashtag só que não. Porque você não veio aqui para isso. Né? Se fosse para você ficar no estado contemplativo, você nem reencarnava. Né? Você vem, você recebe um corpo para você viver, parte para você expurgar os seus desequilíbrios ao longo das nossas trajetórias, mas também para a gente viver desafios de convivência, sobretudo. Né? Se você estiver isolado, você não vai ter. Se for um náufrago do time lá, só com o Wilson na mão lá, você não vai interagir, você não vai crescer. É justamente esse atrito dentro, né, de nós como pedrinhas dentro da latinha e todo mundo junto e a latinha chacoalhando, que é a vida da gente dia a dia, que vai fazer com que esse pó saia, que as pontas sejam polidas e que a pedra saia lisinha lá de dentro. Então, quando você se enclausura num estado contemplativo só de oração, que é muito importante, mas não é só isso, você então fica refém desse estado. Por isso que é importante a gente estar conectado e poder trafegar, né, nessas três regiões. E vai ter hora que você vai ser, realmente vai estar ali mais conectado no passado, no instintivo. Isso é parte, somos humanos, a gente tem os impulsos, enfim, a gente vive isso, a gente vai estar conectado no nosso dia a dia, porque nós precisamos trabalhar, precisamos produzir ou precisamos ajudar, seja aquilo que nós elegemos como um trabalho para que a gente caminhe, né, para frente. E claro, buscando desenvolver essa parte da conexão com o espiritual, porque é afinal para onde nós vamos retornar e é o real trabalho que nós levamos daqui. Né? É a moeda que nós carregamos no nosso espírito. Né? Como dizia Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande, que quando morreu lá com 33 anos ali, pediu para que fosse enterrado e que se mostrasse, né, que ele não estava levando nada da vida, né, que foi até então e durante muito tempo, né, foi o maior conquistador de territórios e de nações que o mundo já viu, e que rapidamente, né, desapareceu e sem levar nada da vida. Então sabemos nós, e isso já é um ponto importante, né, porque pelo menos a gente já sabe que a gente não leva nada daqui, e isso daí já nos ajuda aí pôr um pouco o pé no freio para não ser ali, não ter alguns vícios que a gente sabe que não vão levar a nada, né? Então, ser avaro, por exemplo, não vai levar para lugar nenhum. Então, você tem que, você vai conseguindo trabalhar isso. Por quê? Porque você tem uma noção do espiritual que te ajuda a nortear teus passos e o investimento que você vai fazer em si, no seu espírito, né? Porque, de novo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro para se manter. É completamente ilícito buscar conforto, não há problema nenhum nisso. Né? Trabalhar e procurar melhorar, procurar dar o melhor para a sua família, melhor para os amigos, melhorar o seu entorno. Isso tudo faz parte da evolução, da nossa evolução. Mas sem um plantio, um desenvolvimento espiritual, isso também não vai levar a nada, porque, né, quando a gente for passar a régua ali, for fechar a conta, o que a gente levou, o que a gente evoluiu, o que o nosso espírito que vai então migrar para o plano espiritual vai levar daí? Nada, né? Isso é uma experiência de consumo, uma experiência de usufruto daquilo que foi construído, sem proveito. Então, de novo, isso também entra toda na parte intelectual, né? A pessoa que fica ali só buscando desenvolver o intelecto, né, e não desenvolve a asa moral, também, né? Ela vai ficar, a gente vê, inclusive na casa, casos, né, de espíritos extremamente inteligentes, com bastante conhecimento, que infelizmente não desenvolveram sua asa moral, e aí acaba aquilo se voltando contra eles, né? Porque isso vira um inconformismo, isso vira uma revolta, né? E claro, né, com toda essa inteligência eles também aplicam onde eles acham que deve ser, muitas vezes de forma equivocada. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte,
ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. E, como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos, pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Então, aí entra todo o conceito ali de sintonia, enfim, né? Onde que a gente está parado? Acho que essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer para todos, né? Em que região nós estamos parados? Será que nós estamos super desenvolvidos? A gente botou mais esteroides aí num lado, numa região do cérebro, que a gente está ali mais turbinado, e outra a gente deixou ali mais para trás, ou a gente está conseguindo equilibrar o investimento de energia que a gente faz nesses três setores. Como é que está aí? Eu acho que é uma reflexão interessante para a gente fazer e para procurar ver se a gente planeja uma migração ou se não está tudo bem do jeito que está, porque também isso daí pode ser o nosso momento, nos traz uma reflexão de que, ok, do meu ponto de vista está ok. E para fechar, né, para fazer a introdução ao próximo capítulo, depois de toda essa explanação, o Calderaro dá um novo passe na vítima, que então cai em sono profundo e se desdobra, se desprende do corpo, e ao se desprender encontra lá o verdugo de olhar fixo com ele, com muito ódio, né? E aí eles, de novo, começam o embate, começa a discussão, aí o André Luiz fala, putz, mas será que a gente não pode? Vamos lá, vamos ajudar, não vamos deixar eles brigar não, vamos lá explicar que não é assim, vamos falar. Daí o Calderaro fala assim, então, não vai lá. Porque não vai adiantar, nós não temos envergadura moral para falar com eles. Porque o que nós conseguimos fazer, onde a gente consegue alcançar, é usar o nosso conhecimento para tentar ajudá-los. Mas o que eles precisam para a transformação íntima é de amor. E esse amor a gente ainda não adquiriu. O amor que nós temos é um amor para irmãos, de uma forma muito superficial. A gente olha e fala assim, poxa vida, precisa de ajuda, eu vou ajudar, um amor fraternal, mas ainda muito aquém do amor transformador que eles precisam. Eles precisam de alguém que de fato vai trazer um impacto, vai mostrar um amor profundo por eles, e só isso vai conseguir tirá-los dessa situação. E aí André Luiz fala, putz, mas e aí? Ele fala, fica tranquilo que a providência divina já providenciou isso daqui, logo chega uma irmã nossa que vai tratar disso. E aí, em instantes seguintes, chega a irmã Cipriana, que é uma irmã de alto escalão espiritual, que então chega para levar um diálogo que vocês vão conhecer na próxima palestra. Muito obrigado a todos.